Espera aí, Boa... Lai, pode ir. Boa noite. Sejam todos e todos bem-vindos e bem-vindas a essa noite. Sintam-se à vontade, tomem seus lugares. Vamos juntos degustar o café com Paulo Freire RN. Esta edição é uma atividade do projeto de extensão EJA em Movimento, que desde 2014 reúne profissionais da educação básica, das redes públicas estadual e municipal e de instituições de ensino superior, e que vem se constituir em espaço de reflexões, informação e luta em defesa do pensamento freiriano na modalidade EJA, construindo saberes, práticas educativas, mediadas pelo diálogo e pela amorosidade. Em tempos de pandemia, as nossas rodas de conversa serão no modelo, acontecerão todas no modo online. Mas sempre elas são preparadas com amor, com carinho, pensadas também com todo cuidado, responsabilidade. E também gostaria de agradecer também a equipe, não só eu que fico responsável pela curadoria, daqui local, Então, principalmente a Jusileide, a Elga, a Marli, Vânia, Sara, a Yara, e ao professor Alessandro, que foi o que me colocou, assim, me propôs esse grande desafio, E a ele também os meus agradecimentos. E aí, agora eu vou passar a palavra a ele, para ele falar um pouco sobre essa relação, do projeto de extensão EJA em Movimento e e o café com o Paulo Freire, nesse ano do centenário, que a gente vai comemorar o centenário do Paulo Freire. Beleza, obrigado, Deise. Quero agradecer imensamente a todas que estão aqui hoje, especialmente a professora Liana, A Liana que já colaborou conosco ano passado, no nosso 6º encontro, é uma pessoa que nós nutrimos o maior respeito, Tanto pela disposição em parceirar, em colaborar, como pela trajetória, pela consistência que tem de vida e de experiência, que muito nos ajuda, muito possibilita que a gente reflita e reflita sobre tudo que diz respeito à educação de jovens e adultos e à educação de uma maneira geral. Porque quando a gente fala em Paulo Freire, há uma tendência da gente sempre associar a alfabetização, a educação de jovens e adultos, e o Paulo Freire ele tem uma filosofia que ultrapassa a própria modalidade. Não obstante, a gente tem ele como referência para as nossas práticas e para o nosso projeto, Uma referência do ponto de vista da metodologia também, O nosso projeto, a gente tenta o tempo todo manter um diálogo com todos os colegas que participam do grupo de Zap do projeto EJA em Movimento, a fim de que tudo aquilo que a gente fizer, promover, seja reflexo das necessidades, dos desejos, dos interesses dos colegas professores que compõem o grupo. Esse é um princípio para nós muito valioso e muito caro, a gente não abre mão disso. E quando a Liana estava conosco lá no 6º encontro, ela já tinha cantada, como diz nós, cantada a pedra, vai ter o café Paulo Freire, pererê, aquela coisa toda, e eu disse a ela que a gente topava participar do processo aqui, E assim fizemos, joguei no grupo de Zap, joguei a rede para ver quem pescava, pesquei Deise, teve coragem de dizer que topava, então pronto, se topa, vamos embora. E o nosso grupo, o Projeto EJA em Movimento, a gente tem um pouco essa dinâmica mesmo, Dele a gente, vamos dizer assim, dá cria a outras coisas. Então, por exemplo, além do grupo que está organizando os cafés, tem um grupo que está organizando, sistematizando uma discussão a partir dessa tentativa do MEC de alinhar a EJA à BNCC. Então, é um outro grupo, enfim, com a dinâmica própria, o café tem uma dinâmica própria, e o nosso grupo, EJA em Movimento, também tem uma dinâmica própria, A gente não acha que sejam coisas que se contraponham, pelo contrário, Quem está em um grupo não tem a obrigação de estar no outro,
também não tem tempo, muitas vezes, a grande maioria não tem nem tempo. É verdade. Mas a ideia é essa, é que o projeto ele possa estar se articulando com esses vários colegas a partir desses interesses distintos, né, para que a gente possa, de fato, mobilizar cada vez mais as reflexões múltiplas nessas questões todas. Bom, então, quero deixar vocês muito à vontade e agradecer mais uma vez a Liana, agradecer a Deise por ter topado essa história. E vamos em frente, né? O nosso horizonte é esse, é de estar até setembro, uma vez por mês, no caso do café, uma vez por mês, a gente discutindo uma obra, uma temática, uma categoria, uma experiência, né? Que esteja embasada, né, no Paulo Freire. Então, isso significa também que qualquer colega aqui presente que queira expor uma experiência, queira trazer uma questão, queira fazer uma discussão a partir da obra ou de alguma das categorias do Paulo Freire, sinta-se à vontade, né, para se propor. Se conhece alguém que pode fazer isso, faça o contato com o alguém e entre em contato conosco, com a professora Deise, enfim, e a gente vai conduzindo, porque a ideia é essa, a ideia é que a gente, sabe, expanda o máximo possível o debate, a discussão e o envolvimento das pessoas. Nesse momento de pandemia, né, e de tantas perdas, sentir-se próximo da maior quantidade possível de pessoas é algo que nos ajuda na saúde, é algo que nos ajuda na pedagogia, é algo que nos ajuda como ser humano. Né? A nossa teimosia de estar querendo se sentir perto, mesmo que as condições não sejam ideais, mesmo que a gente tenha um presidente promotor da morte, a gente vai querer driblar a morte e afirmar a vida o máximo possível. Então, sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos, sintam-se bebedores desse café, sorvedores desse café. Aliás, a ideia de café foi muito boa, Liana, só por um detalhe, né? A palavra saber, ela tem o mesmo radical da palavra sabor. Então, a gente saborear Paulo Freire através de um café é uma ideia maravilhosa. Bom, é isso aí. Eu vou ficar aqui só controlando quem chega, né? Vou soltar aqui um formulário para que as pessoas possam preencher e registrar a presença, a frequência delas, né? Um outro detalhe, só para eu terminar mesmo, como a gente vai ter todo mês um café até setembro, quem participar integralmente poderá ter o certificado correspondente às 12 horas, que serão, né, 6 encontros, 2 horas cada encontro, poderá ter um certificado referendado pela UFRN relativo a 12 horas. Quem, por acaso, não participar de todos, não vai ter o certificado, mas pode ter uma declaração de que estava nesse café no dia tal ou qual. E quem não quiser declaração, quiser só o sabor, também tá beleza, tamo junto, tamo dentro. É isso aí, pessoal. Um beijo, fiquem à vontade. Essa ideia do café também, né, ele traz também, além do sabor, também, né, o cheiro, ele remete a várias sensações, né, então ele desperta vários sentidos, né, os vários sentidos da gente. E isso é também o que Paulo Freire proporciona, né, ele propõe para a gente, que a gente tem que despertar os vários sentidos, os nossos vários sentidos. Então, não só o degustar, mas também o sentir, o lembrar, né? O ter prazer, né? Você ter o prazer de estar naquele lugar, de conhecer, de saber, né? Então, assim, continuando também essa fala, né? E também lembrando, assim como hoje a gente estava na reunião das curadorias, o Café Paulo Freire, o Café com Paulo Freire, ele começou também ali no Rio Grande do Sul, ali, um grupo pequeno, não foi, professora Liana? Foi. E aí, de repente, começou aquela coisa assim, todo mundo foi conversando, eu disse, o cara aqui também foi se espalhando, e assim também há também a EJA em Movimento, né?
que também vai se espalhando dentro do nosso grupo, como eu falei também hoje à tarde, tem pessoas de vários lugares do país também, né? Então, isso é o que faz fortalecer essas redes, né? E que bom que a gente se encontra, que a gente se cruza e que a gente pode tecer essas redes de conhecimento e ampliar os nossos horizontes, né? E, assim, nada melhor para a gente também enaltecer a nossa noite, né? Eu vou chamar aqui a nossa querida Rosa do Cordel, né? A Rosa Regis, ela é professora da nossa rede de ensino, da rede estadual de ensino, né? Que ela vai produzir um cordel sobre Paulo Freire e ela vai declamar para a gente. E eu vou falar um pouquinho sobre Rosa, né? Rosa tem 71 anos, é natural de Jacaraú, da Paraíba. Ela reside em Natal desde 1966, então ela é mais natalense do que paraibana. É licenciada em Filosofia, bacharel em Economia e Filosofia pela UFRN. Atua como professora de Filosofia concursada na escola Winston Churchill. Faz parte de algumas associações e academias culturais, tais como a Associação da Casa do Cordel, de Poesias Populares, a Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel, foi presidente fundadora, Academia de Trovas do Rio Grande do Norte, Comissão Norte Rio Grandense de Folclore, Movimento de Poetas del Mundo, é cidadã natalense também, recebeu homenagens pelo trabalho que desenvolve como poeta, escritora, recebeu a comenda da Ordem de Dom Pedro II em 2011 pela Sociedade Mineira dos Poetas Vivos e Afins e a Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores, recebeu o certificado de honra ao mérito, tem 6 livros e algumas dezenas de cordéis publicados pela Mackenzie, em São Paulo, parte do cordel do Chapeuzinho Vermelho. E, assim, ela tem uma vasta literatura, né? Teve 2 livros aprovados para publicação pela Lei Aldir Blanc, um de sonetos, Cheiro da Terra, e um infantil, Susto da Joaninha, tendo obtido também o título de mestre em literatura de cordel. Então, com vocês, a nossa querida Rosa do Cordel. A palavra está contigo. Eita, então, eu aqui, e aí, o que é que eu digo para vocês? Eu começo falando primeiro da minha terra, já que eu sou cordelista, poetisa, e dizem que eu sou cordelista também, então eu vou cantar o meu sítio. Quando fala de Paulo Freire, eu vejo o meu povo do interior. Eu vejo os roceiros, essas pessoas que trabalham na roça, como meu pai era agricultor, minha mãe também. Minha mãe era autodidata, e ela quem trouxe o cordel para dentro de casa, como se diz. Meu pai, que era analfabeto, comprava e ela lia. E aí eu falo assim, Jirimu é a terrinha de onde nasci, seu doutor. Naquele tempo era linda, rodeada de flor, cheinha de passarinhos cantando hinos de amor. Minha casinha de taipa, com chão de barro amassado, só tinha com uma mobia, um banco negro alongado, nós pende sempre esperando o viajante cansado. Dentro da casa, seu moço, a sala era mobiada, com a banca de 3 pernas, sempre de crochê forrada, um oratório e estampas de santo de pendurada, uma mesa e 3 banquinhos encostados na parede, cotovelos de madeira, 2 para armar uma rede. Ixi, Maria. No canto da casa, um pote d'água para matar a sede. Camarinha sem janela, só tinha cama de vara. Aonde o casar cansado, de noite nem a repara. Na dureza da dormida, e drama até que quilara. Tudo era simples, doutor, mas o povo era feliz. Isso era naquele tempo, porque hoje que se diz, é que o progresso chegou e fez nosso povo infeliz.
Os usineiros cercaram as terras por arredor e hoje o trabalhador sofre que faz até dó, ganhando um salário mínimo, trabalhando só a sol. E é só no tempo do plantio, da limpa e do colher, a depois fica parado sem ter nada o que fazer, isso é que faz o pobre do trabalhador sofrer. Quando será ser doutor, que meu povo terá direito a uma vida melhor, eu me pergunto, terá jeito, pois se tem os passarinhos, suas cantigas e seus ninhos, o rico levou direito. Obrigada, amores. Agora eu vou ler para vocês um trabalho que eu fiz, ainda eu não tinha ainda o domínio da literatura de cordel. Hoje eu não estou completamente embasada na coisa, mas eu já faço melhorzinho. E naquele tempo eu fazia, mas os professores diziam que era cordel e eu acreditava. Né? Então, eu não consegui fazer minha monografia, como algumas pessoas que me apresentam, dizem que eu fiz a monografia, não fiz em cordel, porque era filosofia e não permitiram. Talvez se fosse no outro departamento eu tivesse. Mas eu fiz os 2 discursos de formatura, assim, em rimas. E aqui eu fiz Pedagogia do Oprimido, cordelizando Paulo Freire. Justificativa da pedagogia do oprimido. Aí pega só uma parte da pedagogia. A pequenez do homem diante do cosmos, vendo de forma dramática o que está a ocorrer, aceitando o desafio, vão assim submeter ao seu eu como questões que deverão resolver. São homens que, inquietos, procuram o conhecer, o saber sobre si mesmos, pois começam a entender que é muito pouco que sabem e buscam um maior saber. Saber quanto é que valem e o posto que lhes convém, no cosmos, no universo, que tamanho imenso tem, e que em relação ao mesmo eles se acham ninguém. Sabendo nada saber, ficam sempre a se indagar e respondem indagações que os levam a formular, portanto, novas questões que os tornam a preocupar, procurando ser tratado como quem sabe ele ser, um ser humano sensível, sequioso de saber, busca o homem, por mais simples que seja, o que quer ter. Depara com a barreira de desumanização. Os homens são animais aos quais outros domarão, e o meio melhor para isso é usando a opressão. Essa é a realidade que a história vem mostrar. E ao constatar a verdade corrente a se perguntar sobre a humanização, o homem para pensar. É a viabilidade da sua humanização, que o homem, na verdade, vê fugir-lhe as mãos, então, por ser um ser incompleto, imperfeito, em conclusão. Mas as possibilidades de humanizar-se ou não são inerentes ao ser dos homens que em si são incompletos, conscientes dessa sua inconclusão. E ao comparar-se as duas, que é a humanização, contrapondo-se com a outra, a desumanização, vemos que só a primeira parece ser vocação. É a vocação dos homens que tende a se humanizar e que, ainda sendo negada, acaba por se afirmar, fazendo que o não ser, em ser, passe a se tornar. Negada na injustiça, na exploração, na opressão, na violência cruel dos homens sem coração, que roubam a liberdade da escolha da vocação. Mas a vocação afirmada, no anseio à libertação, luta da classe oprimida por justa humanização, pelo que lhe foi roubado e pela recuperação. A desumanização que atinge o oprimido também atinge o opressor, porém com outro sentido. O tirano é o ser mais, no sentido distorcido. É a predestinação do ser mais que é estendida de uma maneira errada, de uma forma distorcida, onde a vocação do homem faz dele um tirano em vida. No entanto, essa distorção que atinge o opressor ocorre só na história, da qual o homem é criador. Não é um destino dado, resulta do desamor. Pois se fosse admitida a desumanização como algo inato ao homem, na história da criação, dar-se-ia o caos total, sem nenhuma apelação. Seria o bem submisso ao mal, e sem esperança
nos restando desesperos por não haver confiança, o cinismo e opção, dando o fiel da balança. E a luta por liberdade, por desalienação, pela afirmação dos homens como humanos que são, já não teria porquê, nem significação. Pois se não podiam ser para si o próprio ser, como iriam se afirmar sem ter algo em que se ater? Certamente um resultado bom já não iriam ter. Lutar pela liberdade, Paulo nos dá o recado. Só é possível porque não nos foi predestinado. É o que uma injusta ordem deu-nos como resultado. Opressores no comando, com o poder do mandado, é o que está ocorrendo hoje, nos oprimidos mandando dar-nos como resultado, de um lado e do outro, e ver-se ser menos sendo criado. E isso só é possível com a perda da humanidade, que é um fato real da história, na verdade, não há predestinação, há domínio da maldade. Não há o predestinado, mas só o que resultou de uma ordem injusta que a violência gerou dos opressores, e esta, o ser menos, pois, criou. A opressão violenta dos opressores que o faz, também desumanizados, não vai conseguir jamais formar outra vocação, a distorção do ser mais. O ser menos, como sendo, do ser mais a distorção, vai levar o oprimido, cedo ou tarde, à ação contra os seus opressores, com fim de libertação. E o sentido dessa luta só virão angariar, se a sua humanidade, ao tentarem resgatar, em opressores tais homens não venham a se transformar. Ou seja, o oprimido, ao conseguir se livrar daqueles que o oprimem, não devem se transformar também em um opressor, matando o ideal de amar. Porque o ideal em si não é o de transformar-se em opressor do opressor, porém o de renovar-se, levando a humanidade a em ambos resgatar-se. E eis aí onde está, do homem o grande labor, o libertar-se a si mesmo também ao seu opressor, com a própria liberdade que enche o seu ser de amor. Aos opressores que abusam, em razão do seu poder, oprimindo e explorando, violentando a valer, não lhe é dado possuir a força para conseguir libertar seu próprio ser. Assim, além de oprimir, o que ele vai conseguir é só tornar-se um não ser. Obrigada, pessoal. Eita! E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de ler uma poesia. Ainda dá tempo? Vamos guardar para o próximo. Pronto. Pro encerramento, pro encerramento. O encerramento, Certo. Beleza, obrigada. Pronto. Aprovado o cordel? Aprovadíssimo. Obrigada, Rosa. Valeu. Pelo convite. Eu que digo obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? É sempre uma alegria, né, a gente poder degustar, né, da literatura, desses conhecimentos populares, de tudo isso que a gente vê. Transformar, né, o poder da nossa língua também, né, da literatura de cordel, o quanto que ela é importante, o quanto que ela é rica, e quanto que às vezes ela é esquecida ou ignorada no nosso mundo, né? Ela às vezes é tida a rima, a poesia, ela é tida como uma coisa de uma terceira categoria, que ninguém dá valor, mas que ela, para muitas pessoas, ela é muito mais valorosa, ela tem um melhor entendimento, ela atinge muito mais rápido o entendimento das pessoas do que, vamos dizer, esses textos que estão por aí, né? Ainda mais nesse mundo de hoje, que os textos são muito rápidos e a gente não tem nem muito entendimento mesmo, nem nós mesmos estamos entendendo muita coisa que está sendo dita aí. E agora, né, vamos conversar um pouco, vou passar a palavra também para a professora Liana Borges, né, ela é incansável, viu? Essa mulher, ela é incansável.
Porque pelo que eu tenho acompanhado um pouco pelo menos nesse último mês aí, ela é 24 horas nos cafés, ela trabalhando aí direto. E assim, eu conhecia um pouco ela antes já lá de outros movimentos, mas agora mais perto, né? Então, assim, eu já admirava, até vou escrever para ela, os professores já lhe admiravam, mas agora eu lhe admiro mais ainda. Momento Tiete. Eu já lhe admiro mais ainda, porque, assim, você vê, assim, que é uma coisa que está muito dentro dela mesmo, e que ela vai... Freire está realmente em todas as ações do que ela está falando e ela está fazendo Freire, né? Então, a professora Liana Borges, ela tem 60 anos, é mulher, mãe, professora, educadora, militante, estudante e sonhadora que quer a sorte de uma vida tranquila. Para mim e para todos. Desde o magistério, 1976, 79. A educação popular é minha estrada, meu suporte para pensar e mudar o mundo, meu compromisso inegociável em difundir e recriar Paulo Freire. A aposentadoria, 2013, me deixou atônita, mas, passado o impacto, recriei e ressignifiquei a existência, e digo brincando, mas é sério, que só farei o que me der prazer e alegria. Dei vazão ao artesanato e hoje pinto árvores da vida. Faço algumas consultorias com o intuito de devolver ao país a bolsa de doutorado em educação e de 2 anos para cá, o Café com Paulo Freire chegou devagarinho e vem preenchendo os dias com a esperança de um novo mundo, que um novo mundo é possível. Estamos presentes em 10 estados e estes acolheram mais de 30 cafés. Coordenei a EJA em Porto Alegre, 1989 a 1988, no Rio Grande do Sul, 1999 e 2002, e fiz coordenação pedagógica da Rede Escola de Governo do Rio Grande do Sul, 2011 e 2012. Minha formação acadêmica inclui uma especialização em alfabetização, da perspectiva da psicogênese da língua escrita, 1987, mestrado, 2001, e doutorado, 2009, em educação, estudos sobre alfabetização de adultos, todos na PUC, Rio Grande do Sul. Então, assim, fora, né, das publicações, as leituras, as palestras, tudo o que ela faz, né? Isso aqui é bem resumido do que ela faz. Então, hoje à noite ela vai conversar um pouco com a gente, né, no café, sobre a temática de Paulo Freire, para ler o mundo com autonomia, diálogo e sentidos. Com a palavra, a professora Liana Borges. Nossa, que alegria, Deise. Fico até constrangida diante de tanta boniteza do cordel da Rosa, né? Eu acho que a cultura popular expressa pelo cordel, ela é necessária, ela é urgente, e como tu disseste, né, Deise, ela nos diz tanto de uma forma tão leve, tão agradável e, ao mesmo tempo, tão profunda, Rosa. Muito obrigada pela tua presença, pela tua abertura. Não posso deixar de agradecer também o Alessandro e a Deise, né, 2 companheiros de muita luta em defesa da educação de jovens e adultos enquanto política pública, falando desde a educação pública, a escola pública e também desde o lugar da Universidade Federal, que vem cumprindo, com certeza, né, cada vez mais, inclusive, um papel muito importante na defesa da educação de jovens e adultos, na perspectiva da educação popular. Porque me parece muito importante, Alessandra e Deise, essa explicitação, essa forma com que vocês evidenciam que não é de qualquer educação de jovens e adultos que vocês estão falando, que não é qualquer EJA que vocês defendem, mas que vocês têm essa dimensão da educação popular como aquela dimensão necessária
para a gente repensar, reconstruir e retomar, sobretudo, retomar a história de luta da educação de jovens e adultos, né? É sempre muito comum e esse comum é muito explicável, é totalmente compreensível que a maioria das pessoas, sejam elas educadores, professoras de EJA, estudantes de EJA, a sociedade como um todo, os gestores das políticas públicas, é muito comum que não se reconheça que, eu sempre digo, a maternidade e a paternidade da EJA, a genética da EJA, ela é a genética da educação popular, né? Não é por acaso que nós nos chamamos de educação de jovens e adultos, e não ensino de jovens e adultos. Nós temos na nossa nomenclatura esse E de educação, porque a nossa genética está na educação popular, né? O ensino supletivo, que vai lá do período da ditadura militar, do golpe de 64, que foi, digamos assim, revisitado na LDB de 1996, chamava ensino supletivo exatamente porque a dimensão do ensino supletivo não era a dimensão da educação, tampouco da educação popular. Então, é preciso que nós, que somos militantes e lutadores da educação de jovens e adultos, nós, por um lado, saibamos de onde nós nascemos, e, por outro lado, que a gente defenda sempre, né, com todo vigor, com toda a convicção, que é a educação popular que precisa, digamos assim, nos orientar na construção da educação de jovens e adultos, né? E até é importante acentuar que na história da educação popular, antes da gente utilizar esse conceito educação popular, que foi um conceito que, na verdade, não foi Paulo Freire que criou, né? Carlos Rodrigues Brandão foi o primeiro a utilizar essas duas expressões juntas, educação popular. Antes da gente chamar de educação popular, a gente chamava de educação de adultos. Paulo Freire chamava as suas experiências de educação de adultos, ou de educação de base, ou de educação comunitária. Só bem depois que veio esse termo, esse conceito, educação popular. Então, vejam, né, o compromisso que nós da educação de jovens e adultos temos de resgatar as nossas origens, de recriar as nossas origens, de recolocar a educação popular nas políticas públicas, tanto de formação de professores e professoras da EJA, quando se trata da universidade, né, da formação inicial, tanto quanto se trata da formação continuada que as administrações públicas desenvolvem, que os movimentos sociais também contribuem, né, no seu espaço de sociedade civil. E o Café com Paulo Freire, é interessante isso, porque o Café com Paulo Freire, e não é uma coincidência, é pela natureza de Paulo Freire que a gente acaba encontrando nos cafés com Paulo Freire muita gente da EJA, porque, claro, onde a gente tem uma EJA que se enxerga enquanto educação popular, né, vinculada à história de Paulo Freire, o Café com Paulo Freire bate direto, né, tem uma perfeita sintonia, né, uma relação. Por exemplo, o Café com Paulo Freire de Manaus, ele é um café direcionado para formação de professores da EJA, da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Então, aquele café, ele é um café bem específico, bem direcionado, mas a gente tem outros cafés com Paulo Freire que são muito diversificados, né?
A gente tem cafés com Paulo Freire que tem a participação de professores e professoras, de educadores populares. A gente tem, por exemplo, um café com Paulo Freire na Universidade Federal Fluminense, que a curadora é uma enfermeira, e o café, no café da Universidade Federal Fluminense de Niterói, os participantes do café são orientandos dela de mestrado e doutorado da área da saúde, na maioria médicos e enfermeiros, que querem colocar Paulo Freire nas suas pesquisas de mestrado e de doutorado. Olha que coisa linda! Porque a educação popular, claro, ela nasce digamos assim, no lugar da alfabetização de adultos, da educação de adultos, retomando lá as primeiras experiências de Angicos, por exemplo, né, das 40 horas de Angicos, mas a educação popular, ela foi, a partir dos anos 70, ainda no golpe militar e depois da abertura política e da nossa Constituição Federal de 1988, a educação popular ela foi encontrando espaço na saúde, né? E a gente tem, por exemplo, o SUS ele tem em todo o seu texto pressupostos freirianos. É impressionante. Se a gente toma a lei do SUS nas mãos e a gente lê, a gente vai encontrar a cara da educação popular ali, a cara do Paulo Freire. Se a gente vai pegar, por exemplo, as políticas de meio ambiente, estou lembrando aqui da Carta da Terra, né, dos documentos de educação ambiental, por exemplo, dos períodos dos governos do Lula e da Dilma, lá está a cara de Paulo Freire. Então, é muito lindo a gente ver que Paulo Freire é base, né, o seu pensamento é base epistemológica para as políticas educacionais, não todas, mas para algumas, em particular para a educação de adultos, mas que a educação popular também é um instrumento, uma ferramenta também para as outras áreas, né? E aí é importante a gente pensar que essa diversidade do pensamento freiriano, essa abrangência que o pensamento freiriano toma, aí reside a atualidade das suas ideias, né? É por isso que a gente olha assim e pensa, meu Deus, Paulo Freire não morre, ele está sempre renascendo. Se é que um dia ele morreu, a gente fala em renascer quando alguma coisa morre, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando, eu estou falando no sentido de o ideário freiriano está sempre se revigorando, é sempre atual o pensamento dele, né? Ouvindo a Rosa do Cordel aqui sobre uma releitura que ela faz do Pedagogia do Oprimido, olha o quanto que a Rosa trouxe de situações que a gente está vivendo hoje no país, que são absolutamente verdadeiras, concretas e que atravessam a vida do povo brasileiro. Então, mesmo que a gente pegue Pedagogia do Oprimido, que é um livro consagrado, que tem mais já de 50 anos, que tem 53 anos, e a gente abre ele em qualquer parte, e a gente lê qualquer trecho, ele serve para agora, né? Mas é também interessante pensar que o próprio Paulo Freire, da sua humildade, sempre nos recomendou: não me copiem, né? Mas me recriem. Então, quando a Rosa traz essa ideia, né, de fazer uma recriação de uma parte do Pedagogia do Oprimido, onde Paulo Freire vai explicar para nós que a nossa vocação ontológica, é essa palavra que ele usa no Pedagogia do Oprimido, que a nossa vocação ontológica é de ser mais, né, de ser mais feliz, de ser mais esperançoso, de ser mais humilde, de ser mais dialógico, de ser mais gente. Ele usa, inclusive, uma expressão que parece meio esquisita, né? Ele usa gentificação, né? Quer dizer, quando a gente se transforma em mais homem, em mais mulher, em mais ser humano, essa é uma vocação ontológica. Então, quando a Rosa traz essa sua poesia no formato do cordel, a gente consegue dar muita concretude para o vigor e para a atualidade do pensamento de Paulo Freire, e aí fica muito fácil a gente compreender por que Paulo Freire
é sempre tão atacado, né? Se Paulo Freire tivesse vivo hoje, enfim, não sei o que aconteceria, porque em 1964 ele foi chamado de subversivo, como ele foi chamado agora pelo bolsonarismo. Paulo Freire foi chamado de... me faltou a palavra... tem a ver com maluco, enfim, me faltou a palavra. E agora a gente também ouve as pessoas se referindo dessa forma de Paulo Freire. A ditadura militar, ela tinha como intenção e teve como intenção tirar o pensamento de Paulo Freire de circulação. O programa de governo do Bolsonaro dizia isso: precisamos expurgar Paulo Freire da educação brasileira. Então, a forma com que Paulo Freire foi tratado no golpe militar de 64 e a forma com que ele é tratado agora em 2018, 2019, 2020 e 2021, claro que guardado o contexto histórico de cada um desses dois tempos, ele é muito semelhante. Em 1964, Paulo Freire precisou se retirar do Brasil e ficou mais ou menos 12 anos, né, em exílio, e agora não sei o que Paulo Freire faria, se ele seria obrigado a se retirar do país novamente, ou se, em função da nossa democracia, que ainda é uma criança e que ainda é frágil, mas que, enfim, existe, está aí, e a gente precisa defender, né, a democracia, o direito de falar, o direito de ir e vir, o direito de ser diferente. Talvez Paulo Freire conseguisse resistir entre nós se ele tivesse vivo. Então, a gente precisa pensar que a atualidade do pensamento de Paulo Freire, ela precisa ser reescrita, o pensamento de Paulo Freire precisa ser reescrito, ele precisa ser reconstruído, mas como? Precisa ser reconstruído com os pés, com as mãos e com o coração fincado na realidade presente. Porque a realidade agora do ano de 2021, do ano de 2020, é radicalmente, absolutamente, completamente diferente de tudo aquilo que as nossas gerações viveram até agora. Né? Quem nasceu em 1900, 1910, que tem 90, 100 anos de idade, até o presente momento, mesmo com a gripe espanhola, né, que viveram a experiência de uma outra pandemia, essa experiência que a gente está vivendo agora com o Covid-19, ela é absolutamente avassaladora, inédita, e só nos traz um conjunto de perguntas para as quais nós ainda não temos todas as respostas. Então, atualizar o pensamento de Paulo Freire precisa ser colocado nesse contexto da pandemia, entendendo a pandemia, sim, como uma crise sanitária, né, mas entendendo a pandemia como algo que é muito mais do que uma crise sanitária, que é uma crise ambiental, ou seja, a forma como nós, homens e mulheres, nos colocamos diante da manutenção, da sustentação da vida no planeta. É uma resposta do planeta, né, do planeta Terra. É uma resposta do meio ambiente. A pandemia, ela também é uma resposta de uma crise econômica, né? Quer dizer, chegou num tal ponto a desigualdade social, a diferença entre os que têm muito e os que não têm nada, e agora a gente está vendo, no Brasil particularmente, que nós estamos voltando para o mapa da fome e que o povo brasileiro volta a ter fome. Situação essa que a gente tinha superado ali há 3, 4 anos atrás. E agora, quer dizer, é uma crise econômica avassaladora. A gente tem uma crise ética nessa pandemia, uma crise de valores, uma crise em que a ciência é questionada, uma crise em que parece que se naturaliza a morte,
uma crise que parece que quando a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente não se importa que naquele dia morreram 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, a gente não se abala com 390.000 mortes, né? É uma crise de valores, é uma crise ética, né? Então, a pandemia, ela é um mosaico. Eu vi ali, Rosa, atrás de ti tem um mosaico maravilhoso, que eu fiquei assim, apaixonada pelo mosaico que tem atrás da Rosa. E aí eu fiquei pensando que a pandemia, ela é um mosaico, né? Ela é um mosaico formado por um conjunto de crises, e são essas crises que compõem o contexto para a gente recriar, para a gente reler e reescrever o pensamento de Paulo Freire. E aí a gente tem no Brasil, né, além da pandemia, o pandemônio, né? Quer dizer, a gente tem uma política em nível federal gestada por um governo que, ao invés de construir alternativas para superar a crise ambiental, vende a Amazônia, mata com os índios e, digamos assim, e oferta do bom e do melhor para os grileiros, para os madeireiros. A gente tem um governo que não é só federal, mas aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente vive isso, e em vários estados do Brasil, a gente tem um governo que não está preocupado com a fome e com a miséria, e que, portanto, desmancha com o auxílio emergencial de R$600, e aí deixa as pessoas sem a menor condição de sustentação, de soberania alimentar, né? E aí gera uma insegurança alimentar, e agora as pessoas começam a receber R$150, coisa que não paga. E esses dias eu vi uma matéria na televisão mostrando o que a gente compra com R$150 e quanto tempo dura, né, uma compra num mercadinho com esse valor desse auxílio emergencial. A gente tem um governo que nega a ciência e que, portanto, está muito longe da gente superar essa crise sanitária. Eu não preciso me estender, porque basta a gente ver, inclusive, os canais de televisão que são, algumas vezes, questionáveis por onde que a gente está indo em relação à Covid-19. Então, esse é o contexto que nós precisamos colocar os cafés com Paulo Freire, no sentido de fazer a releitura e a reescrita do legado do nosso patrono da educação brasileira. E aí eu queria, para concluir, dizer para vocês que os sentidos que nós vamos dar aos conceitos que vocês colocam como chamada desse nosso encontro, que é o conceito do diálogo e o conceito da autonomia, né, é a gente poder pensar que o que nós estamos colocando enquanto sentido para o diálogo e para a autonomia são sentidos dentro desse contexto da pandemia e do pandemônio. Por quê? Porque o que nós precisamos por um lado, resgatar, recuperar e aprofundar o direito de dizer a nossa palavra. E aí vem um conceito de diálogo para Paulo Freire. Diálogo em Paulo Freire é um conceito polissêmico, tem várias possibilidades de entender o que é diálogo. Eu estou trazendo aqui essa ideia de que o diálogo passa pelo direito de dizer a sua palavra. E a autonomia, ela tem aqui o sentido da libertação. É a possibilidade que a Rosa do Cordel trouxe para nós de ser mais. A possibilidade de que nós temos dentro de nós, ontologicamente, por isso somos diferentes, né? Nós seres humanos somos diferentes dos outros seres vivos, porque nós temos dentro de nós a capacidade de mudar, né? Ou seja, se a situação está desse jeito, através do diálogo, através da troca de experiências, através da ciência, através da pesquisa, através do estudo, através da resistência e da ação, eu tenho, enquanto seres humanos, homens e mulheres,
ontologicamente falando, se eu tenho direito à palavra, eu tenho direito a mudar, eu tenho direito a construir possibilidades de transformação. E aí, então, vem o sentido da autonomia, né? Quanto mais eu digo a minha palavra, quanto mais eu me empodero no sentido de construir alternativas de transformação, que o Paulo Freire vai chamar, no Pedagogia do Oprimido, de inédito, de viável, quanto mais eu produzo inéditos viáveis, mais autônoma e mais liberta eu sou e eu estou. Né? Então, queria concluir dizendo para vocês, Deise, Alessandro, Rosa, todo mundo que está aqui na sala, que eu acho que são 34 pessoas, que a educação de jovens e adultos, para fechar o ciclo, comecei falando em EJA e quero terminar falando de EJA, a educação de jovens e adultos tem este compromisso hoje, tem o compromisso com o diálogo, com a autonomia e com a esperança, porque a nossa esperança, ela está fraquinha, né? Parece que a gente não vai conseguir vencer nem a pandemia e nem o pandemônio, e a educação de jovens e adultos, ela tem que ter, sobretudo, o compromisso com a reumanização, com a gentificação, com a possibilidade de verdade, conforme a Rosa do Cordel nos disse, da gente ser mais. Então é isso, Deise, que eu queria trazer para vocês, saudando com muito carinho o Café com Paulo Freire. Estou vendo que a Marli, que é do nosso café aqui de Porto Alegre, está conosco. Depois eu dou mais uma olhada se tem mais algum café presente. E assim, o rumo que vocês vão dar para o Café com Paulo Freire, o que vocês vão fazer com este café, o que vocês vão estudar, enfim, é da liberdade de vocês, né? O que a gente, o nosso café, com a nossa rede, né, Deise, nós temos o compromisso com o pensamento de Paulo Freire e com o respeito a esse pensamento no sentido da sua retomada e da sua recriação. Muito feliz, Deise, que tu já participasse da reunião de curadorias hoje e que a gente está aqui abrindo mais este café. Agora, em maio, a gente abre mais um café em Maceió. Então, a gente no Nordeste tem café Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. E está saindo agora, em seguidinha, também um na Paraíba. Então, vamos ver se a gente chega em Sergipe, vamos andar por aí, certo? Obrigada, Deise. Um abraço. Obrigada, professora Viana. Muito bom ouvi-la, né? E assim, fazia tempo que eu nem lembrava, assim, da palavra gentificação. Fazia tempo que eu não ouvia, né? E é uma palavra que hoje a gente está precisando muito dessa palavra gentificação, né? A gente está muito esquecido disso. A Celina também está aqui, do Café do Centro Histórico. Celina falou aqui. Eu vou pedir 1 minuto que eu vou buscar o cabo da bateria do meu computador que está acabando aqui. 1 minuto. Tá certo, só um minutinho. tá certo. Tá certo. Professora Marli, seja bem-vinda. A gente recebeu aqui um abraço aqui do Rio Grande do Sul. Alguém colocou assim, que era uma escola da Zona Sul de São Paulo, mas não disse quem era, né? Aí, Maria Selma de Sapé, aí Celina também falou, né, do Rio Grande do Sul. Então, assim, o Rio Grande do Sul manda um abraço para o Rio Grande do Norte, aí eu botei. Os Rio Grande do abraço. Bom, acho que a gente pode abrir, né, Deise, para as pessoas trazerem as suas ideias, as suas experiências, os seus comentários, a sua arte, né, se tiver mais alguém. Isso, vou só fazer aqui assim um comentário, né, assim, terminar aquela história da gentificação, né, que é o termo que eu já tinha visto, mas eu nem
fazia tempo que eu não ouvia falar, né, da gentrificação, que a gente está precisando muito de retomá-lo. E que Freire também coloca, né? E a história do olhar, né? Você pegou e colocou assim, que tinha lá alguma coisa você viu uma boniteza no... Qual foi, meu Deus? Lá em rosa. Aí eu dizia assim, ó, o olhar da pessoa que tem a arte, né, consegue perceber muitas coisas que às vezes os outros não conseguem perceber, né? Lá na casa da Rosa você conseguiu perceber alguma coisa lá, que tinha um mosaico, né? Um mosaico lá na Rosa. Então, assim, é uma coisa assim, que a gente vai treinando também os olhares. Então, muitas coisas vão passando despercebidas porque a gente não tem esse olhar apurado. E é isso que a gente tem que fazer. Então, por isso que os saberes têm que ser valorizados. Todos os saberes têm os seus valores, né? Então, cada um de nós, a partir do momento que a gente tem o olhar, né, apurado para aquele lado, a gente também vai aproximando. Então, é isso aí. É assim, e realmente, a nossa educação sempre é um ato de resistência mesmo. A todo momento a gente tem que estar lá, nessa ação, em busca desse direito, né, na educação de jovens e adultos, esse direito à educação, a todo momento nós estamos ali, na resistência, buscando formas de como que a gente vai garantir que esse estudante possa ter o seu direito de estudo, porque em algum momento ele não pôde. Então, quais são as alternativas que ele pode continuar os seus estudos, que ele possa também ter acesso a um ensino profissionalizante ou a uma universidade. E aí, o tempo todo, são muitas batalhas, né? Então, aquele que é trabalhador, que não pode ir todos os dias, agora, nesse tempo da pandemia, com essa educação à distância, que a gente não sabe nem bem qual o nome que a gente diz, né? Se é uma educação híbrida, se não é, enfim, é AD, o que danado que é. Então, essas crises. E fora isso também, a condição também das crises mesmo financeira, das condições de subsistência das pessoas, né, que diminuíram e as pessoas estão precisando de muito, assim, de subsistência mesmo. Então, assim, está aberto, quem quiser se inscreve, fala, né, a professora Liana aí para responder, pode colocar aqui no chat e a gente está aqui para dialogar. Aproveitem. E, assim, o café, assim, a gente colocou uma proposta, em princípio, até setembro, mas, assim, eu já começando, assim, vendo hoje, eu já disse, não, acho que esse negócio vai se estender muito mais. Esse negócio vai se estender muito mais. Isso que tu coloca é muito importante, né, Deise, porque é bacana, assim, a gente perceber que o mundo, e aqui não é uma figura de linguagem, é de verdade, né? Nos 5 continentes há uma onda, um movimento de comemoração em relação aos 100 anos de Paulo Freire. Né? A América Latina e o Caribe inteiro, a Europa se organizando, a África tem vários seminários sobre a presença de Paulo Freire. É impressionante, aqui no Brasil, a quantidade absurda de atividades, a gente pode assistir 2, 3 por dia, e vai faltar tempo, mas isso que tu coloca é muito relevante. E aí, depois do dia 19 de setembro, quando a gente comemorar o centenário, quer dizer, então, que está tudo bem, que está tudo resolvido, e aí a gente pode guardar o livro do Paulo Freire, ou os livros dele, na nossa prateleira, que não, né? A gente precisa continuar, digamos assim, nos preparando para o próximo centenário, né? Claro, comemorar o 19 de setembro, os 100 anos é fundamental, mas não dá para parar por aí, né? A gente tem muita coisa para fazer.
Pronto. Liana, Oi, tem uma Alessandra. pergunta Pronto. feita aqui pela Letícia. Aliás, ela já fez duas. Ela está Letícia, ligada. Pode ver aí, Deise, por favor, no chat. pronto. Qual a obra de Freire, na avaliação da professora Liana, abrange mais a história e as contribuições de Freire para a educação de adultos /EJA? E a professora Liana avalia que os currículos que embasam a EJA, as DCNs, por exemplo, tragam conceitos freirianos, ou que essas contribuições são mais trazidas pelos profissionais do que pelas normativas? Então, são duas perguntas bem complexas, que exigiriam, né, duas respostas muito grandes. Então, assim, eu vou tratar um pouquinho de cada uma, mas não na profundidade que elas merecem e que vocês mereceriam, né? Mas eu vou abordar um pouquinho cada uma. Bom, primeiro, com relação à obra mais importante de Paulo Freire. Eu diria para vocês que não tem uma obra mais importante. Eu agora eu organizei um grupo de estudos, nós somos quase 300 pessoas, onde em cada mês a gente reestuda, algumas pessoas estão lendo pela primeira vez, uma vez por mês, uma obra. Então, a gente começou em outubro do ano passado, e vamos até setembro deste ano. Portanto, são 12 livros, e a gente definiu reler esses 12 livros em ordem cronológica. E aí, assim, tem uma constatação que parece óbvia, mas que a gente só consegue perceber quando a gente lê cronologicamente uma obra depois da outra. O que a gente percebe? Que o pensamento de Paulo Freire, ele é tão generoso, ele é tão, assim, eu não sei se vocês conhecem essa palavra, se é uma palavra comum, concatenado, ele liga tanto uma ideia na outra, que o próximo livro resgata o primeiro, aprofunda questões que no primeiro ele acha que ele não aprofundou, e ele apresenta novas questões. E aí, o terceiro livro, ele resgata o segundo e resgata o primeiro, e o quarto livro resgata o terceiro, que resgata o primeiro, e que resgata o segundo, e que resgata o primeiro. Então, o pensamento de Paulo Freire, ele é um pensamento que demonstra para nós a sua humildade, porque quando ele produziu um livro, ele olhou para os livros anteriores, e aí ele revisa conceitos, ele aprofunda conceitos, e ele traz novos conceitos. Nos primeiros livros de Paulo Freire, ele cita humildemente muitos autores e autoras que ele buscou para construir a sua teoria. Eu não sei se vocês já leram, quem já leu Pedagogia do Oprimido, façam um exercício. Que exercício é? Leiam somente as notas de rodapé. Esqueçam o resto do livro. Porque normalmente a gente não lê a nota de rodapé, né? Se vocês lerem somente as notas de rodapé, vocês vão se dar conta que no Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire busca o apoio de mais de 50 autores e autoras. E aí, na medida em que ele vai, digamos assim, construindo o seu pensamento, que ele vai amadurecendo os seus conceitos, digamos, da metade da sua produção até o seu falecimento em 1997, ele começa a se libertar, entre aspas, desses autores que ele buscou para escrever as suas obras anteriores, e aí parece que ele se coloca como um autor, como ele, Paulo Freire, enquanto si mesmo, como se ele fosse se construindo enquanto um pensador, enquanto um filósofo, enquanto um teórico da educação. Então, não dá para dizer, as pessoas me perguntam por qual livro é mais fácil começar a ler. Não tem fácil e não tem difícil. Não tem livro mais importante ou menos importante. E aí
tão generoso e tão humilde que parece que ele sabia que ele ia morrer em 97. Em 1996, ele nos dá de presente a Pedagogia da Autonomia, que é um livro que deveria ser bem baratinho. Ele custava R$3 quando ele foi lançado em 1996, e no Pedagogia da Autonomia, ele parece que ele puxa como uma corda, assim, ele vai puxando desde o primeiro livro até chegar no Pedagogia da Autonomia, e aí ele traduz em saberes necessários à prática educativa. E aí ele coloca lá, ensinar exige diálogo, ensinar exige alegria, ensinar exige esperança, ensinar exige que sejamos contra qualquer discriminação, ensinar, então, olha só que coisa mais linda, ele vai pegando os seus conceitos e vai trazendo e coloca dentro do Pedagogia da Autonomia, que parece um livro pequenininho de bolso, mas que é um livro gigante. E aí, outra compreensão importante, nos títulos dos livros de Paulo Freire, ou a gente vai encontrar de forma recorrente a ideia da libertação e da autonomia, a educação como ação cultural, e a gente vai encontrar na pedagogia da esperança, e a gente vai encontrar na pedagogia do oprimido, o tema da libertação, digamos assim, costura toda a sua obra. E uma outra coisa interessante da gente se dar conta, que ele usa muito nos seus títulos a expressão pedagogia. Não pedagogia no sentido restrito, que é aquela que se volta para a aprendizagem das crianças, não, pedagogia no sentido ampliado. E aí ele quer dizer o quê? Que a sua teoria, ela é possível de ensinar. Então, ele nos ensina, na pedagogia da indignação, a gente se indignar. Na pedagogia da esperança, ele nos ensina a esperançar. Na pedagogia do oprimido, ele nos ensina a reconhecer a opressão e buscar a libertação. Na pedagogia da pergunta, ele nos ensina a perguntar e a responder. Então, olha que coisa linda. Então, não tem livro mais importante e mais fácil. Claro que tem o livro consagrado, né, mundialmente, que é um dos livros mais citados nas pesquisas na área das humanas, no planeta inteiro, que é o Pedagogia da Autonomia. Então, assim, não dá para dizer qual é o mais importante, mas dá para dizer que Pedagogia do Oprimido jogou Paulo Freire para o mundo, né? E, portanto, ele é um dos educadores mais utilizados nas pesquisas em todos os continentes. Ele é o terceiro, né, mais utilizado. Ele está, inclusive, por exemplo, na frente do Marx e do Freud. Né? Imagina que coisa fantástica. Com relação à EJA, quando a gente coordenou a política de EJA, tanto em Porto Alegre quanto no Rio Grande do Sul, e que, de uma certa forma, foi uma experiência que se tornou referência em vários cantos do Brasil, obviamente que pedagogia do oprimido para nós foi muito importante. A importância do ato de ler, certo? Fundamental para o tema da alfabetização de adultos, e a pedagogia do oprimido, a importância do ato de ler para a questão da alfabetização e para a compreensão do que é a palavra geradora, como se encontra a palavra geradora, como se constrói o universo vocabular, como que se depois organiza, né, todo o processo de alfabetização. E na pedagogia do oprimido, a gente foi buscar a compreensão sobre a questão de, bom, afinal de contas, o que é o tema gerador, como que se encontra o tema gerador, o que é uma situação limite, como que se problematiza
uma situação limite, como que se trabalha. Eu vi que a Marli colocou ali a questão da transdisciplinaridade, né, como é que a gente olha um fenômeno da sociedade a partir, né, de diversos pontos de vista, e como é que a gente, então, pega essa situação limite, digamos assim, concretamente nas mãos e pensa sobre ela para construir possibilidades de superação e de transformação. Então, assim, são todos os livros, mas aqui eu diria para vocês a importância do ato de ler, Pedagogia do Oprimido, e o último, Pedagogia da Autonomia, certo? Bom, com relação ao currículo para a EJA, eu tive muitos anos, 3 décadas praticamente, na educação de jovens e adultos, tive a possibilidade, o privilégio, até mais que possibilidade, o privilégio de acompanhar a construção da política de EJA em nível federal, né? Acompanhei uma parte do governo do Itamar Franco, uma parte do governo Collor, acompanhei todo o governo do Fernando Henrique, acompanhei todos os governos do Lula e da Dilma, e acompanhei de perto até o governo Temer, né? Seja na Comissão Nacional de EJA, eu fiz parte da Sena-EJA, quanto no acompanhamento da SECADI, né, da secretaria que era responsável pela educação de jovens e adultos, e aí, por conta disso, dentro do Fórum Estadual de EJA do Rio Grande do Sul, né, aí que eu conheci a Deise e o Alessandro e outras pessoas, né, da Federal do Rio Grande do Norte, e acompanhei de perto toda a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, sobre a CONAI, sobre a BNCC, e até coloquei isso, né, Alessandro, naquela conversa que a gente teve com o pessoal da EJA em Movimento, o ano passado. Foi ano passado? Não me lembro agora. Me perdi no tempo aqui. Foi ano passado. Foi ano passado, parece que foi ontem, tá tão estranho esse negócio de que ano que a gente tá, quando é que foi mesmo que aconteceu, né? Então, assim, o que a gente tem como luta histórica, vai fazer 4 décadas essa luta. Qual é a luta histórica nessas 4 décadas? Construir uma identidade político-pedagógica própria para a educação de jovens e adultos. Nós não somos uma educação de 5ª categoria, nós não somos uma educação de criança que envelheceu, e nós não somos ensino de educação de adultos. Então, essa luta por construir uma política pública com identidade própria é a luta que a gente vem travando há 40 anos. A gente avançou muito, 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 e aqui eu não estou puxando brasa para nenhum assado. Eu estou retomando a história e sendo muito objetiva. E vocês podem olhar os anais, as pesquisas, as produções, os livros, e vocês vão constatar o que eu vou dizer. Alessandro está aí e Deise está aí. Nos governos das administrações do Lula e da Dilma, foram os governos que nós mais chegamos perto de construir uma política pública com identidade própria. Né? Através da SECADI, através da Sena-EJA, através dos fóruns estaduais e distrital de EJA. Né? Construímos, junto com as secretarias municipais e estaduais de educação, nos encontros nacionais de EJA, nos ENEJAs, nos EREJAs, nos encontros regionais de EJA, toda uma consistência ético, político e pedagógica para o campo da educação de jovens e adultos. E aí, assim, eu não sei qual é a situação aí do Rio Grande do Norte, depois vocês podem até comentar, Alessandro, Deise, o pessoal que está aí assistindo, até se tem gente de outros estados também, enfim. Aqui no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre, a gente vive o desmonte da educação de jovens e adultos. Inclusive, eu recebi agora, há pouco tempo, deixa eu procurar aqui, uma divulgação de uma reunião
que está sendo organizada pela deputada federal Maria do Rosário, segunda-feira, dia 26, e a pauta é, não sei se vocês enxergam, vou mostrar aí, o desmonte da EJA no Rio Grande do Sul. Vocês estão enxergando? Uhum. Então, assim, se a gente vacilar, não vai ter mais oferta de EJA na rede pública estadual, e no município de Porto Alegre também a oferta de EJA está ficando reduzida. E é muito, muito maluco isso, né? Porque demanda tem, né? Tem muita demanda aí no Rio Grande do Norte também, né? De pessoas acima dos 15 anos que não têm o ensino fundamental e o ensino médio concluídos. E os gestores dizem que não tem demanda. Então, esse tema, estou concluindo, viu? Esse tema do ensino remoto, para nós da educação de jovens e adultos, é muito sério. Porque, por conta do ensino remoto, há a justificativa de fechamento da EJA. Na educação das crianças, isso não existe, tanto quanto existe na educação de jovens e adultos. Então, o gestor público que não entende a EJA como prioridade, ele vai, se a gente vacilar, ele vai destruir com o que existe, com o pouco que já existe de oferta nas redes públicas, sejam elas aqui do Estado, quanto dos diferentes municípios. Pelo que eu tenho visto, isso está se esparramando no Brasil inteiro, né? Pelo menos os fóruns de EJA têm feito essa denúncia. Então, é muito sério, muito sério. É isso. Pois é. Pois é, muitos comentários aqui, muitos elogios. Olha, sexta-feira maravilhosa. Sextou com Paulo Freire. Bom, quer comentar alguma coisa, professor Alessandro? Não, vamos deixar as pessoas falarem. Vamos lá, pessoal. Nós somos 33. Né? Vamos lá, qual a expectativa de cada um de vocês aí? Olha, Fabiola, por favor, fica à vontade. Boa noite, gente. Desculpa entrar assim atrasada, perdi, infelizmente, a maior parte da professora Liana, né, da fala dela. Um pouco que eu ouvi já me encantou, né? Como eu coloquei aí, já deu uma oxigenada, que é a palavra do momento, né, para o nosso pulmão, e aí vem para a nossa esperança. Aqui no Rio Grande do Norte, nós vivemos um momento de expansão da educação dos jovens e adultos, apesar de muitas incertezas, certo? E de algumas dificuldades, mas aqui na nossa DIREC, professor Alessandro, nós acabamos de abrir mais 2 turmas de EJA em escolas rurais, né? E a gente está muito feliz por isso, e turmas grandes, de mais de 30 estudantes em cada uma. E aí, para nossa surpresa e alegria também, tivemos muitos aprovados no SISU da EJA, né, aqueles que têm o sonho de entrar na universidade, e através do EJA em Ação, né, do nosso programa de rádio. Inclusive, na cidade de São José do Seridó, constatamos uma diminuição do abandono na EJA através do programa. Então, em relação a 2019, nós conseguimos reter muito. E hoje, nós estávamos com os números, né? E percebemos que, gradativamente, os estudantes foram chegando por causa da estratégia do programa. Então, esse ano, ontem fizemos uma reunião, começamos com 60 professores, ontem fizemos uma reunião com 100 e gente fora da sala. Então, assim, estamos muito felizes com os nossos caminhos, né? Não vou falar nem em resultado, mas os caminhos que nós estamos trilhando, né? A governadora tem nos apoiado, né? As universidades, aproveito para agradecer ao professor Alessandro também pelo apoio, visibilidade, incentivo, né? Ao UERN, enfim, são muitos os nossos parceiros e que a gente está assim, vivendo, graças a Deus que estou no Rio Grande do Norte, com o governo popular da professora Fátima,
e resistindo aos desmandos do governo ou desgoverno desse senhor que está, inclusive, para causar uma aglomeração no Rio Grande do Norte com a inauguração da barragem de Oiticica. Já não baixa a contaminação pelo coronavírus naquela comunidade, aí vem esse sujeito, né, piorar a história. Mas é isso, vamos esperançar e freio presente. Ai, Fabíola, é tão bom te ouvir, dá uma saudade tão grande. É tudo isso que a gente viveu em outros cantos do Brasil. Eu acho que a Marli, que está aqui, e a Celina, daqui a um pouco nós três vamos embora para lá. Pode vir que o Rio Grande do Norte é terra acolhedora. E olha aí, a gente sabe. Eu já estive aí no Eneja, conheci os Angicos. Paulina foi quem levantou a mão, foi? Boa noite. Boa noite. Eu sou Rosalinda, da Paraíba, de Sapé, trabalho com EJA Campo Cidade, e a professora, a expositora, os parabéns, né? Anotei um monte de coisa aqui, muito importante, a gente passa a noite toda ouvindo a professora. Então, ela trouxe um pouco da questão da educação popular, né? Que, às vezes, existem contextos ainda muito pouco comentada, muito pouco citada. Às vezes, alguns contextos de EJA, por incrível que pareça, estão num tempo já bem distante, por exemplo, da década de 50, 60, mas muitos contextos ainda não associam essa questão da EJA com a educação popular e nem há um debate sobre isso. Então, eu gostaria de perguntar à professora Liana, não é uma pergunta, uma reflexão breve, né, por conta do tempo. Essa perspectiva da educação popular da década de 50, 60, né, sob a orientação de Paulo Freire, Brandão e muitos outros, como ela pode ser revigorada no momento atual, né, com esse ensino remoto, com o governo que nós temos aí, o desgoverno, existe, assim, possibilidades? Qual a sua opinião, de forma breve, sobre essa perspectiva? Oi, Rosalinda, eu acho que existe, sim, cada vez mais possibilidades, mas a gente tem experiências muito, muito, muito concretas existindo, e a gente tem novas experiências nascendo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, por exemplo, a Escola Paulo Freire do Levante Popular da Juventude, né? É uma experiência nova da juventude, que está vinculada ao Levante Popular, e eles estão resgatando o pensamento de Paulo Freire na sua formação política e estão revigorando e atualizando esse pensamento, né? O MST, que é um movimento que a gente conhece, que vocês conhecem mais, inclusive, aí, coloca Paulo Freire no centro da sua proposta político-pedagógica, mas o MST ele está sempre atualizando esse pensamento e revisitando o seu projeto político-pedagógico. Eu tenho acompanhado uma experiência, não sei se vocês acompanharam também, chama Quartas Freirianas. É uma formação que acontece, não é mais todas as quartas-feiras, eu acho que é quinzenal. Eu participei de várias, assistindo e aprendendo a experiência de Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire sendo trazido para dentro da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, né? Ou seja, de que forma nós podemos retomar o legado de Paulo Freire para compreender esse novo contexto do mundo do trabalho, das relações de trabalho, da exploração do capital, a questão do trabalho intermitente, enfim, todas essas novas condições de vida que o trabalhador, que a trabalhadora no Brasil vem enfrentando a partir da reforma trabalhista, da reforma administrativa, e por aí vai, né? Mas eu tenho convicção, sim, que no nosso campo específico, que é o campo da escola pública, da educação pública, com algumas exceções, a gente precisa
digamos assim, resgatar cada vez mais o pensamento de Paulo Freire, sobretudo na formação universitária, lá na formação inicial para as novas gerações, né? A gente está começando agora a fazer um levantamento junto aos cafés com Paulo Freire, e eu acho que nós vamos fazer esse levantamento até mais alargado, digamos assim, a faixa etária que conhece Paulo Freire, que estuda Paulo Freire, ela não é uma faixa etária muito jovem. Nós precisamos, digamos, rejuvenescer o universo dos freirianos e das freirianas, né? Então, quer dizer, contar para essa juventude quem foi Paulo Freire. Por isso também a preocupação da gente não terminar essa militância freiriana quando estourar o 19 de setembro, né? Quer dizer, o nosso compromisso de, digamos assim, estender o legado freiriano, recriando para outras gerações, né? Para outras gerações de estudantes, né? Estudantes, jovens, para a população, para o povo da periferia. Eu vou trazer um relato, que é um relato, já que vocês falaram na Fátima Bezerra, né? É um relato que tem nome e endereço, né? E eu estou só relatando para dimensionar para vocês isso. O Partido dos Trabalhadores agora criou uma jornada de formação que chama Nova Primavera. Estão fazendo a jornada de formação Nova Primavera, eu estou fazendo, e a Marli, que está aqui, também está fazendo. Não sei se tem mais alguém de vocês que está participando. Tem 7.000 pessoas estudando Paulo Freire, para depois organizar núcleos de vivência, de estudo e de luta nas comunidades, né? O próprio MST está com uma formação chamada, eu acho que é Curso de Realidade Brasileira, CRB. Também tem mais 5.000 pessoas. Então, assim, tem, por um lado, um movimento muito grande, vinculado a movimentos sociais, a partido político, a grupos, né, feministas, grupos de juventude, mas na instância da escola, eu acho que a gente está precisando, enfim, dar uma revigorada. Claro que a pandemia e o fato das escolas estarem atendendo nessa precariedade que estão, né, em função das dificuldades do ensino remoto, etc., etc., a gente sabe que fica mesmo difícil articular, né, professores, professoras, enfim, comunidade escolar aí para, digamos, deixar esse legado freiriano para outras gerações. É isso. Obrigada, professora. Alguém mais quer se colocar? Edith, tudo bom? Tudo bem, boa noite, gente querida. Boa café. Café Bahia. Acho que tomar café na Bahia. Pois é. Como teve muita gente que entrou, e tem gente chegando ainda, olha só. Como teve muita gente que entrou após a gente ter começado, Deise, é só para dar uma relembrada, né, para todo mundo que está aqui presente, de que essa é a primeira atividade do café. A ideia é que a gente continue se reunindo uma vez por mês. E a agenda, né, a agenda de reuniões, as temáticas, vai depender substantivamente daquilo que os colegas que estão aqui hoje colocarem. Então, eu recomendo que as pessoas se coloquem mais, tragam sugestões, apresentem questões para a gente pensar os próximos encontros. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte, Deise, eu vou criar, vou abrir aqui um link. Deixa eu só dizer uma coisa. Para o próximo, a gente já está articulando também já para o próximo, viu? Não, beleza. O que eu estou sugerindo aqui é o seguinte, eu ia sugerir o seguinte, da gente colocar um link aqui de um formulário
em que as pessoas aqui pudessem estar indicando nesse formulário que obras ou que temáticas gostariam de discutir a Sim. partir de Paulo Freire. O que é que vocês acham? Não, boa. Que é uma experiência lá de Brasília, uma experiência de Brasília, vai ser discutida. Pronto, beleza. Eu vou criar aqui o formulário, vou postar o link aqui, porque aí a gente operacionaliza isso. As pessoas que eventualmente não quiserem participar do grupo de Zap, né? Porque aí é um grupo mais da curadoria, enfim, mas elas podem já ficar ligadas, né? Deixam um e-mail, deixam telefone e a gente faz a comunicação com as pessoas, né? Avisando, ó, dia tal, segundo café, etc. Comumente a gente colocou as terceiras sexta-feiras. Em princípio, Ótimo. as terceiras sexta-feiras, porque já para deixar já marcado, né? Sempre nesse mesmo horário, das 19 às 21. E aí a gente vai construindo essas discussões. Certo? E aí a gente vai divulgando aí a gente está terminando de fechar para já fazer a divulgação, vai fazer também bem antes, como do que o de hoje. Porque é tudo assim, o primeiro a gente vai também, né, se situando, vendo como é que são as coisas, mas dá mais trabalho primeiro. Aí no segundo a gente já vai ficando mais treinado. E aí, eu queria assim, tem duas coisas, assim, tem a Vânia, que ela também produziu um texto também para falar aqui para a gente, né, que ela produziu especialmente para essa noite, que eu deixar aqui, assim, antes da gente encerrar, mas, assim, alguém mais queira falar? Tem mais algum questionamento? Mas antes disso, assim, só para, antes da gente encerrar, a Vânia quer falar, vai falar, deixar assim, antes da gente encerrar, né? Que a gente está se aproximando já da nossa hora, né? Oi. Você ia falar alguma coisa, Alessandro? Não, deixa a colega falar, tudo bem. Oi, quem ia falar? Você não falou que tinha uma pessoa que estava... Sim. Não, porque eu pensei que mais alguém ia falar antes. Ia ter mais alguém mais. Eu gostaria de falar, pode algum ser? Comentário, algum comentário. Assim, Não, se ainda tiver mais algum comentário. Sim. Posso? Pode, sim, então, Alma. Elma Nunes, pois é, que sou de Pedra de Fogo. Eu estava ouvindo aí a palestra, né? Rosalinda, minha colega também, a gente se encontra lá no grupo de pesquisa da UFPB. E que maravilha as falas, né, que eu consegui ouvir da professora. Reacende, como já foi dito aí, a vontade de escrever, de pensar diferente, de fazer diferente, de recomeçar. E teve um momento em que foi colocado aí como fica difícil para a EJA, né? E principalmente para quem experimenta a EJA ou experimentou de forma... minha bateria, gente, está acabando, não sei se vai dar tempo. E a questão da aula remota da EJA. Como é difícil a gente continuar dentro dessa perspectiva, já que nas outras séries, né, de ensino, isso se torna mesmo diante das adversidades, mais fácil, não é? E me invocou a pensar também nas dificuldades que a gente percebe dentro do meu contexto, do meu chão aqui, do Pedra de Fogo e também, né? Como o silêncio, né, perene, né, na educação de jovens e adultos. E aí me despertou, né, esse encontro de hoje, me despertou também o desejo de fazer algo aqui para movimentar, né, essas duas cidades com seus professores e professoras e muitos que se voltam também para essa causa.
E aí eu já agradeço, né, desde já, para dizer que esse momento me fez acender esse desejo, né, reacender, né, esse desejo de fazer mais na educação dos jovens e adultos, especialmente nos lugares onde o silêncio está imperando. Então, eu agradeço esse momento, agradeço as falas, né? A inspiração na voz de vocês, da professora, de forma especial. Né? Então, isso é muito importante, um momento como esse. E eu já indico aí, você falou, professor, que Alessandro, né? Vou colocar aí no chat para a gente indicar algumas temáticas para em próximos encontros, né? E aí eu já dou uma sugestão sobre formação de educação dos jovens e adultos, pautado na perspectiva de Paulo Freire. Eu já fui coordenadora do município da cidade também durante 4 anos e em outros momentos, né? Toda a minha pesquisa de mestrado e doutorado foi voltado para a EJA, e, é claro, incluindo a educação popular, né? E sempre entrando pensamentos e fazeres de Paulo Freire, dentro desse contexto, é claro. Então, é isso que eu gostaria de registrar a minha fala, parabenizar o grupo aí e dizer que estou muito feliz de ter participado desse primeiro momento, né, desse ano. É isso. E obrigada aí pelo espaço. Obrigado, Elma. Deise, só para deixar o aviso aí, para o pessoal ficar atento, já tem aí o link do formulário, tá certo? No formulário as pessoas poderão colocar uma obra, poderão colocar uma temática, poderão fazer indicação de nomes de pessoas e a sua respectiva temática, podem deixar o número do celular, né? Como a Deise já falou, as reuniões acontecem nas terceiras sextas-feiras, não é isso, Deise, que você falou? Isso, então os encontros, as nossas rodas de conversas, né? Às terceiras e sexta-feira. Pode ser que aconteça assim, por alguma excepcionalidade, às vezes o nosso convidado não tem a disponibilidade naquele dia, aí a gente ajusta, né? Mas assim, em princípio, às terceiras e sextas-feiras. Fiquem atentos. Eu sugiro também você fazer o seguinte, você deixar aqui só para disponibilização mesmo, o link do grupo de WhatsApp, do café, porque se alguém quiser participar mais ativamente, trazendo sugestões com mais... Já poderia fazê-lo também. Sim, certo. Eu sei que tem muita gente que pode estar interessado, tem gente que quer fugir de grupo, é normal, mas pode ser que alguém mais interessado, né, querendo compor mais o grupo, né? Eu acho que é sempre bom. Elma está no grupo da EJA em Movimento? Quem? Elma? Não. Acho que não. Não, ainda não. Eu faço parte de outro grupo, um grupo de pesquisa da UFPB, junto com o professor Luiz Gonzaga, professora Késia. Conheço todos dois, gente boa demais. Pronto, tá aí, galera. Então, assim, a nossa divulgação também está chegando, onde a gente nem está sabendo que está chegando, não é? Está voando. Bem, meninas, vocês estão de parabéns mesmo. Ei, gostaria de recitar uma poesia para encerrar. Calma, mulher, falta a Vânia. Desculpa. Falta a Vânia, mulher. Professora Liana, muito obrigada, viu? Oi. Assim, valiosíssima a sua participação. Obrigada. Gostaria, assim, das suas palavras, né? Obrigada, Deise. Palavras breves, de brevidade. Eu não vou dizer de final, não, que é de brevidades. Palavras de brevidades. Então, daqui a pouco a gente se encontra. Isso. Então, na verdade, é um até logo, né? Porque o café aí do RN está nascendo firme e forte, com tanta gente engajada, né? Com tantas mulheres e homens aí de luta, de resistência. E esse café já está no nosso coração, né, Edith, né? Marli, Celina, enfim. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, e a gente vai seguir sempre juntos e dialogando. Obrigadão. E seja sempre bem-vinda.
Então, a professora Vânia tem formação em pedagogia e letras, tem 4 especializações na área da educação, mestrado em educação, professora da educação básica, dos anos finais de ensino fundamental e da EJA. E ela produziu um texto especialmente para essa noite, né? Então, vamos lá, professora. Muito bom. Seu microfone. Obrigado. Tinha esquecido o microfone. Emoção, emoção. É a emoção dele. Então, falar de Paulo Freire é encantador, né? Sempre nos encanta, nos emociona, nos deixa esperançados, nos torna as pessoas mais fortes, capazes de lutar pelos nossos ideais, nossos sonhos. Então, devido a isso, e ao nosso café, né? Você que é uma guerreira, sempre à frente, à busca na organização, eu busquei também dar uma contribuiçãozinha com uma poesia, falando um pouco do nosso grande mestre Paulo Freire. Então, a poesia intitulada O Educador que Encantou, e encanta até hoje, né? Paulo Freire tem sangue nordestino nas veias, que grita por justiça e liberdade de expressão no meio da nossa educação. Veio ao mundo para todos ensinar, não só aprender a ler e a escrever, mas compreender a lição, ler o mundo. Podemos encontrar no agricultor ou no pedreiro muito conhecimento, além das lavadeiras, na sua forma de trabalhar, que pouco ou nada estudo tenha no falar. Paulo Freire viu no povo simples uma maneira de ensinar, para que esse povo saísse da prisão, da ignorância e falta de educação. Por isso, sua maneira de ensinar a todos pode conquistar. Ensinando com palavras simples e o amor no coração, ele é hoje o patrono da educação. Precisamos comemorar os 100 anos de contribuição para a nossa educação, pois este homem, tão sábio para a sua geração, deixou marcado o seu legado. Não podemos esquecer o que Freire ensinou, porque vai ajudar a transformar o cidadão para exercer sua função de melhorar a nação. Então, essa é a minha contribuição, pequena e simples, como Paulo Freire, para o nosso Café com Paulo Freire. Obrigada pela atenção de todos. Pronto, agora a gente passa a palavra para a Rosa. Eita, eu. Então, aqui é assim, ó, terminando e vai entrando na sequência. Então, agora eu vou falar apenas Apenas não, porque essa pandemia está terrível. No início de tudo, lá no começo, eu não conseguia fazer nada. Nada. Passei quase 6 meses sem produzir qualquer coisa, porque não conseguia. E então, já no mês de julho, eu fiz essa aqui. Mês de julho de 2020. Barganha desesperada. Meu corpo velho está cedendo à morte. É sua sorte, como a dos demais. Eu mostrarei em todos os canais, dos mais famosos aos de menos porte. Em plena pandemia, sem suporte, por não ser forte e já não ter meus pais, sou como as velas sem seus castiçais, sou
sem água, Ai, esqueci o resto, deixa eu ver. Não. Em plena pandemia, sem suporte, por não ser forte e já não ter meus pais, sou como as velas, sem seus castiçais. Sou sais, sem água, em banho de sorte. Eu sei, a idade já nos fragiliza. Dores diversas ao meu corpo avisa que este não está pronto para lutar. Em sendo humana, temendo morrer, só ao divino eu posso recorrer. Com 1000 promessas, tento barganhar. Rosa Regis, em plena pandemia. Obrigada, gente. E uma boa noite para todos. Espero encontrar vocês na próxima. Eu quero participar dessa coisa assim, pelo menos assistindo. É muito bom, está muito bom o café. Pois venha, sejam todas e todos bem-vindos. Preparem os cafés da próxima vez, o vinho. Está bem novo. Trago pelo menos Traga um queijinho também para tomar com vinho. Trago pelo menos uma poesiazinha para oferecer a vocês no final. Uhum. Valeu, obrigada e até outra vista, como se diz aqui no nosso Nordeste. E essa princesa? Fala para ela. Eu sou uma Paulo Freireana desde que eu estava no bucho da minha mãe, né, filha? Eita! Não é? Tá vendo? Muito bem. Então, Daisy, assim... não, só para lembrar aí o pessoal, olha, para quem por acaso perdeu, o link está de novo aí, o link para contribuir com o grupo. Certo. Beleza. Rosa, depois eu envio para você a questão do link, para você fazer parte do grupo, né, Deise? Eu já botei aí no grupo. Eu já botei aqui. Sim. Pronto, Já botei aqui. Localizou? Já coloquei o link. Vou colocar de novo. Deixa eu ver se dá para colocar de novo. Pronto, gente. Então é assim. Então a gente está... Ficamos à disposição de vocês. Aí, até a próxima, por enquanto. Professora Alessandra, tem mais alguma coisa? A professora Liana também, ela já estava muito cansada, que ela passou a tarde toda em reunião. Acho que de manhã ela tinha também outros compromissos. Ela até comentou comigo, ela disse, vamos terminar pelo menos 8h30. E eu aqui aí, né? Vamos encerrar, assim, agradecer a todo mundo. Já são 9 horas. Pedir para as pessoas, enfim, acessarem o formulário, deixarem lá seus e-mails, seus celulares, os números e suas contribuições, que a gente vai fazer contato de novo, né? Dessa forma a gente afina nossos laços. É isso aí. Obrigado. Pronto. Tá aí o link de novo. Eita, nem tirou a foto. Alguém tirou a foto? Vou tirar o print. Vai, tira. Peraí, Alisson. Peraí, para tirar o print da... Abram aí as câmeras, quem já tiver. Opa, muito bom. Abrem as câmeras, quem já tiver. Sorria. Deixa a frente.